alugar um imóvel na cidade de São Paulo é muito grande e os proprietários não costumam ter dificuldades para encontrar inquilinos. No entanto, é preciso manter o imóvel em boas condições para garantir bons negócios. É o que alerta Gabriel Nascimento, gerente de locação da Fanel Imóveis. Para alugar um imóvel em boas condições depende do prazo, depende do tipo do imóvel, quer dizer, do perfil de cada imóvel, se é comercial, residencial. Mas vamos falar aqui da média aqui da nossa região do Morumbi e Butantã, que a gente, do nosso trabalho também, que é trabalho de locação residencial e a maioria das vezes apartamento. Então apartamento aí numa média de 100 metros com 2 vagas de garagem e uma suíte, que é um padrão bem procurado e até que tem pouca oferta na região, em torno aí de hoje de 15 dias, mas a gente até já tem muitas vezes o cliente esperando esse imóvel chegar. O que falta aí é o produto. E quando o imóvel não está em boas condições, como funciona? Quando ele não está em boas condições, esquece tudo isso que eu estou te falando e aí muitas vezes você não aluga esse imóvel, não é nem prazo de 30, 60, 90, você não consegue alugar, porque muitas vezes o inquilino, na maioria das vezes o inquilino quando ele procura o imóvel, ele quer um imóvel que ele possa receber a chave e mudar, nem pintura para ele, nem pintar muitas vezes ele quer, isso pode ser um problema. Tá? Os inquilinos, então, não costumam receber propostas de repente, reformar o imóvel e descontar do aluguel? Isso não costuma acontecer com frequência? Até costuma solicitar, mas para outras benfeitorias, que eles querem, às vezes, tirar uma parede, tirar um portão, colocar um portão automático. Agora, da melhoria do próprio imóvel em si, eles não gostam, assim, mexer com piso, azulejo, às vezes um carpete de madeira, trocar um carpete que está ruim, colocar um carpete de madeira, isso é muito comum os inquilinos fazerem, até porque carpete de madeira você põe por cima do piso, é muito rápido de fazer. E pintura, eventualmente. Mas, no máximo, uma pinturinha e um carpete de madeira. Trocar o piso, assim, por um piso rápido. Se for envolver qualquer tipo de obra maior que isso, você não consegue que o inquilino faça e o imóvel fica fechado. E quando chega um proprietário aqui na Fanel querendo locar o seu imóvel e o imóvel não está em boas condições, como que vocês fazem? Vocês sugerem a reforma? Sim. A gente tem um setor aqui do escritório, uma outra empresa, na realidade, ela chama-se Fanel Arquitetura. Minha irmã Catarina, que é arquiteta responsável pela empresa, e a gente sim começou sendo uma brincadeira para alguns clientes antigos da gente, fazer exatamente isso, sugerir para o cliente que, olha, você precisa pintar seu apartamento, do jeito que está não vai, o piso está o carpete, ninguém quer carpete, a maioria das pessoas hoje em dia não querem carpete, querem um carpete de madeira, não tem armário no apartamento, precisa colocar armário, precisa fazer um projetinho, ainda que o mais básico possível, não precisa fazer um grande projeto. E aí sim a gente acaba intermediando isso, sugerindo, e se ele se mostra favorável a isso, que tem sido bastante aceito aqui no caso do escritório, da Fanel, a gente vai até o imóvel, até a arquiteta vai com ele no imóvel, verifica o que precisa fazer e passa um valor. Muitas vezes ele acaba aceitando, porque além de ele alugar esse imóvel muito mais rápido, durante a reforma ele já alugou, ele vai valorizar o imóvel dele pelo menos 30% do valor que ele estava pedindo. Então ele tem um investimento, um retorno maior aí com o negócio. Em quanto tempo, mais ou menos, uma reforma básica, assim, ele consegue o retorno desse imóvel em aluguel? Às vezes tem reforma, nós estamos falando reforma, na realidade não é bem uma reforma, é uma adequação, né? Porque não é tirar parede por parede, tirar azulejo, quebrar, fazer nada disso. Aí, se precisa de uma reforma dessa, é uma exceção. Mas falando do arroz com feijão, da média, que é pintura, piso, armário, às vezes trocar um rejunte. Um rejunte sujo já faz toda a diferença. Um rejunte limpinho, às vezes azulejo é antigo, mas fica em ordem. Então a gente fala em um mês, no máximo um mês de reforma. Você vai ter aí, alugar durante esse mês mesmo, você vai fazer o processo de locação e da reforma para já acabou de alugar, já tem um inquilino esperando o imóvel dele. Falando no imóvel comercial, nesses padrões que eu estou te dizendo, entre 80 e 100 metros quadrados com 1 a 2 vagas de garagem, aluguel, condomínio IPTU, entre 2.500, 2 e 2.500 aí. E em valores, o valor que ele costuma gastar para essa reforma, ele consegue um retorno rápido também? Consegue, sem dúvida, porque também indo nessa linha aí de apartamento de 100 metros, para ele fazer uma pintura, trocar um carpete de madeira e mexer e tal, eu acho que alguma coisa depende de cada caso, mas não falando em armário também, mas só uma pintura e piso, que normalmente é esse o problema dos imóveis, e limpeza. Às vezes o imóvel está sujo, encardido, não aluga, precisa estar em ordem. Então limpeza, pintura,
e piso. São 3 coisas fundamentais aí. Eu acho que dá para falar em torno de uns, no máximo, 10 mil reais, por aí, alguma coisa assim. Entre 10 e 15 mil reais. Que cerca de 2, 3 meses de aluguel ele recupera. Mais, né? Porque nós estamos falando de um aluguel de 2 mil, média de 2 mil reais. Então aí você pode pôr aí uns de 5 a 7 vezes, 5 a 7 meses de aluguel. Mas que num contrato de 30 meses isso se dilui, sem contar que ele valorizou o valor do aluguel. Às vezes está 2 porque arrumou, porque era para ser por 1.600 e ninguém queria alugar esse imóvel. Então você valorizou, otimizou e a médio para longo prazo ele recupera, de curto para médio prazo ele recupera o dinheiro e aí encaminha para as próximas locações, fora que ele entrega o imóvel em ordem. Você entregando o imóvel em ordem, a gente aqui tem maior poder para cobrar, porque a gente faz uma vistoria escrita, fotográfica, detalhada do imóvel e exige a vistoria principal, é um dos principais acessórios aí da locação, do contrato de locação. E no final a gente faz uma bela vistoria e com o imóvel sendo entregue em ordem, ele vai já ser alugado também depois lá na frente, mais rapidamente, melhor, para o inquilino melhor, do nível melhor. Então aí é o ciclo que ele já vai entrar num outro ciclo que ele vinha do imóvel fechado, difícil de alugar, feio e tal. Faz toda a diferença. E quando o proprietário ele não quer reformar o imóvel, vocês colocam esse imóvel aqui na carteira de vocês? Depende. A gente faz a seguinte pergunta para o proprietário e até os corretores da gente, a gente instrui, e o nosso avaliador, que a gente tem um avaliador para isso. Você moraria nesse imóvel? Sim, não. Não. Por quê? Porque eu preciso fazer isso, isso, isso. O proprietário está disposto a fazer? A gente pensa em colocar com a condição de ser feito. Não está disposto a fazer. Só se tiver um preço muito abaixo da média, vai 2 mil, o aluguel está querendo 1.000. Podemos até pensar, mas na maioria das vezes eu não coloco no cadastro, porque a gente vai atingir um público que não é o público para aquele imóvel. O inquilino, o perfil que iria alugar aquele imóvel não é esse. Então, fatalmente, muito provavelmente você vai ter problema de inadimplência, ele vai acabar não pagando e vai acabar piorando a qualidade do imóvel. Lá na frente ele vai ter que fazer, se ele vai fazer uma reforma X, ele vai ter que fazer uma reforma 3X lá na frente, porque, como eu falo, é um ciclo, a locação tem que pôr a plantinha, a sementinha e cultivar, senão você tem problema. Para facilitar o processo de reforma dos imóveis para locação, a imobiliária criou uma nova empresa no grupo, a Fanel Arquitetura, que auxilia e orienta os proprietários. A Marildes Nascimento, diretora-geral da companhia, fala um pouco sobre o trabalho desses profissionais e também dá algumas dicas para alocar um imóvel com mais rapidez. Porque a gente sentia muita necessidade de que os imóveis estivessem bem preparados para uma locação básica, né? E muitas vezes eles nos chegam em condições que dificultam muito a locação. Tem inquilinos que se sabe que o imóvel não está nem pintado ou que tem um piso de carpete, eles não querem nem conhecer o imóvel. Então, isso já ao longo desses anos, pela experiência, a gente verificou que tinha que estar insistindo muito para os clientes fazerem esse tipo de reforminha, concertinho e tal, para a apresentação do imóvel estar de acordo com uma locação boa e rápida. E a minha filha, que é arquiteta, a gente aos poucos começou a procurá-la para que ela arrumasse profissionais para esses reparos e enfim, aí acabou nascendo a Fanel Arquitetura através da Catarina Nascimento, que é um dos meus filhos. E a gente hoje, basicamente, o imóvel vagou, a gente já normalmente usa os olhos dela para ver se aquele imóvel está preparado para ser alugado, ou se precisa alguma coisa mais básica. O historiador dá a dica, ela já vai olhar, já vê e assim funciona. E geralmente, quais são os principais reparos que precisam ser feitos nos imóveis que chegam aqui para locação? Bom, basicamente a pintura, né? O imóvel tem que estar limpo, e não só pintura, mas a limpeza mesmo, porque tem imóveis que você vai verificar os banheiros, por exemplo, aquele rejunte está preto, encardido, né? Então, uma simples limpeza uma remoção dos rejuntes, você põe um rejunte novinho e vigora um azulejo antigo.
entendeu? E o piso em carpete hoje, digamos que 98% das pessoas não querem saber, tá? Qual o piso ideal para uma locação? Nos quartos e na sala, carpete de madeira. É o que eles querem, tá? E as cores também? Tem alguma cor ideal para ficar mais sim. fácil o imóvel? Isso, a gente já pegou imóveis até pintados, mais coloridos. Um quarto vermelho, um quarto azul, um quarto não sei de que cor, e isso não funciona. O imóvel tem que ser claro, né? Ou ele é branco, ou ele é um areia clarinho, enfim, é bem neutro, tá? E bem claro, certo? Inclusive armários também, os armários claros, às vezes aquelas madeiras muito pesadas, muito escuras, dá uma pintadinha de branco, é outra cara, tá? O imóvel também com algum acabamentozinho que não custa nada, como um spotzinho, que você paga aí R$5 no spot, deixa a casa com uma carinha bonita, tá? E é isso, não precisa você estar com requintes, fazer parede não sei de que cor aqui, outra ali para real. Não, claro, o imóvel limpo, claro, cheirosinho, bonitinho, tá? Isso chama aos olhos.